Bom, gente, vamos começar então a correção das atividades do livro de atividades de vocês. Gente, uma coisa que a tia Amanda quer falar. Muitos de vocês, quando a gente estava naquele outro plano de ensino, que a gente pedia fotos das atividades de vocês, mandavam exercícios da parte de produção textual, tá? Não é produção textual. Depois a gente vai fazer alguma outra atividade para a gente dar conta dessa parte de produção textual, tá? Então, gente, aqui nessas primeiras páginas, que são as páginas 3 e 4, tem uma retomada do que são as sintagmas, tá? Né? Começa na 2 e vai até a página 4. Então, vamos dar uma olhadinha. Sintagma nominal faz uma retomada aí, então, do conteúdo que nós vimos no primeiro trimestre, que é uma unidade significativa. O que é isso? Que tem sentido, né? Se algo que não tem sentido não pode ser um sintagma nominal, como, por exemplo, eu dizer minha linda escada verde. Não tem nada a ver, né? Minha linda escada verde. A gente não tem um sentido aí. Então, é uma unidade nada significativa. Então, não pode ser um SN. E estrutura do SN. O que a gente vai ter no SN? Núcleo e determinantes. Vai ter SNs que nós vamos ter apenas núcleo, né? Como, por exemplo, naquela parte que dizia gigantes. Tinha duas frases que dizia de gigantes, né? E a segunda só dizia gigantes. Então, ali meu SN era constituído só de núcleo, né? Tá. Então, quem são os núcleos? São os nomes. O que são nomes, gente? O que é nome? Substantivo. Acontece, que nem está dizendo aqui, que às vezes o núcleo pode ser um pronome, como por exemplo assim, a Frida, a minha cachorrinha, a Frida é muito sem vergonha. Aí ponto final. Ela gosta de comer meus sapatos. É verdade. Então esse ela, ele é um pronome do vocês viram a Frida, né? Ela tá aqui do meu lado. Então, esse pronome, ela acabou se tornando um núcleo, tá? Por que diz que é menos frequente? Porque eu preciso de que alguma coisa seja dita antes, entendeu? Por exemplo, mas se eu digo o eu, não precisa. Por exemplo, eu gosto de chocolates. Quem é que não gosta, não é mesmo? Eu gosto de chocolates. Então, eu tenho esse eu, que é um pronome, e ele é o meu núcleo. Eu gosto de chocolates, tá? Eu. Bom, palavras que acompanham o núcleo do sintagma são quem? Os determinantes. Então, os determinantes acompanham o núcleo do sintagma. Então, a Amanda gosta de chocolates. A Frida gosta de comer os sapatos da Amanda, tá? Funções dos determinantes. Especificam ou completam o significado do núcleo do sintagma, tá? Então, ele tá ali, por exemplo, se eu digo a Frida é alguém específico. A Frida gosta de comer os sapatos da Amanda. Agora, se eu digo assim, olha, uma cachorra gosta de comer os sapatos da Amanda, pode ser qualquer cachorra. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem 3. É a Masha, a Frida e a Mel. Então, uma cachorra gosta de comer os meus sapatos. Eu não sei quem é essa cachorra, pode ser qualquer uma das 3, né? Por exemplo, fui na rua, fui comprar alguma coisa, no super, enfim, voltei para casa e tinha que limpar os sapatos, né? Porque por causa da pandemia tem que limpar tudo. Limpei meu sapato, deixei na rua, uma cachorra foi lá e comeu meu sapato. Meu Deus, não vi quem era, quem será? Não sei. Uma cachorra comeu meu sapato, pode ser qualquer uma das 3. Aí no outro dia fui na farmácia, né? Voltei para casa, limpei os meus sapatos, voltei na rua. Aí eu olho pela janela, tá a Frida comendo os meus sapatos. Desculpa, gente, foi a Frida. Tava a Frida comendo os meus sapatos. Aí eu penso assim, a Frida comeu os meus sapatos. Eu tô especificando, tá? Vamos lá. Exemplos de determinantes. Então, nós temos adjetivos, que nós já vimos, aqueles que dão característica. Eles mudam gênero e mudam número, tá? Eles acompanham. Se o meu núcleo for
feminino, o meu determinante tem que ser feminino. Se meu núcleo estiver no plural, o meu determinante tem que estar no plural. Artigos, por exemplo, que eu dei aqui uma cachorra ou a Frida, tá? Aqui, ó. A casa está em construção, uma casa está em construção. A casa, ela é definida, tá? A casa, tem uma casa específica, tá? Posso até completar aqui. A casa da minha avó está em construção. Agora, se eu digo uma casa está em construção, é qualquer uma. Numeral indica quantidade ou posição em uma sequência. Numerais se flexionam em gênero e número, outros não. Tá? Por exemplo, um lápis, dois lápis. Uma caneta, duas canetas. Então aí a gente tem uma, né, e um que flexiona em gênero, ou eu posso dizer uns lápis caíram, ou eu posso dizer um lápis caiu. Um lápis caiu, vários lápis caíram, uns lápis, tá? Aqui tem exemplos de numerais, os cardinais, os ordinais, os multiplicativos, os fracionários, os coletivos, tá? Concordância nominal. Então, gente, o que é concordância nominal? É aquilo que a gente está falando aqui, ó. Por exemplo, o menino bonito. Então, eu tenho determinante o, no masculino singular, o núcleo menino, masculino singular, e o determinante bonito, masculino singular. Não poderia ser feminino. O menino bonito. Não poderia. Nem poderia ser o menino bonitos. Não poderia. Tem que tudo combinar. Desafio vocês a tentarem a não apenas escrever com concordância nominal e verbal. Convido vocês a tentarem falar. Por exemplo, mãe, vou lavar as minhas mãos. Desafio. Quero ver quem é que vai conseguir fazer durante um dia inteiro. Gente, no início é difícil, mas depois se torna fácil, tá? Leia a tira a seguir e responda as questões propostas. Uma libra equivale a 11 onças. Libra é uma moeda, tá? O que é uma onça? É uma prima minha. Cada vez eu entendo menos a matemática. Então, o tigre diz que a onça é uma prima dele. No contexto dessa tira, a palavra onça pode ter dois sentidos. Quais são? Então, no primeiro quadrinho, quando o menino diz uma libra equivale a 16 onças, esse onças quer dizer uma moeda. A libra e onça são uma moeda, como se fossem reais e centavos. E no segundo quadro, quando o tigre diz uma prima minha, está falando de um animal. Tá? O que gera dúvida em Calvin? Quem é Calvin? O menino. O que gera a dúvida nele? Letra A, o fato dele não gostar de matemática. O fato dele não saber que onça é uma unidade de medida. O fato de Haroldo ser um tigre e não uma onça. Ou ele não saber o que é uma libra. Qual é a alternativa que vocês acham? É a letra B. O fato dele não saber que onça é uma unidade de medida, tá? 3. V ou F? Então, letra A é falso. Isso vocês deveriam ter feito, não vou dar a resposta, tá? Se tiverem dúvida, manda lá pra tia. Falso. B, falso. C, verdadeiro. D, falso. E E, verdadeiro. Qualquer dúvida, vocês me mandam lá no e-mail, pelo amor do amor. Nessa tirinha de Calvin e Haroldo, há balões que indicam que os personagens estão falando. Se fosse gritando, seria cheio de coisinha assim, ó. Tipo uma bombinha. Tá? 5, de novo, verdadeiro ou falso. Então, um sintagma nominal pode, letra A, verdadeiro, B, C e D, F. Então, um sintagma nominal pode ser constituído apenas pelo núcleo, é verdade. Só por determinantes não pode. Tentem fazer aí um sintagma nominal só de determinante. Não dá. Desculpa.
Leia atentamente o primeiro quadrinho da tirinha de Calvin e Haroldo e responda as questões. Letra A. Indique na fala de Calvin o sintagma nominal que funciona como sujeito, indicando o núcleo deste sintagma e seus determinantes. Então, uma libra equivale a 16 onças. Então, eu tenho aqui o verbo equivale de equivaler. Então, meu sintagma nominal é o que está na frente, uma libra, né? Meu núcleo, libra. Meu determinante, uma. Libra substantivo e uma numeral. Qual é a classe gramatical desse determinante? Vou botar aqui, numeral, tá? 7. A alternativa correta é a letra D de dado, indicar a quantidade de libras. 8. Tinha que relacionar as colunas. Escreva uma frase explicando o uso da classe de palavras correspondentes. Então, aqui vocês tinham que criar. Indicam a ordem dos elementos de uma sequência. B. Indicam seres ou objetos específicos. A. Indicam a quantidade exata. C. Indicam seres ou objetos que não são identificados com precisão. B. Tá? 7. Leia os 2 primeiros quadrinhos da tirinha de Calvin e Haroldo. Uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. 9. Em cada quadrinho, a qual classe gramatical pertence as palavras em destaques? Elas podem ser classificadas nesses diferentes contextos? Sim, elas podem. No primeiro quadrinho, a gente tem um numeral. Então, vocês vão botar quadrinho 1, trata-se de numeral, indica a quantidade exata. Quadrinho 2, trata-se de artigo indefinido. A gente não sabe quem é a pessoa. Então, o que é uma onça, diz o Calvin. E o Haroldo responde, uma prima minha, tá? Porque ele não sabe o que é libra e não sabe o que é onça. Aí quando ele diz assim, o que é uma onça? Ele está pensando em um animal, no bichinho, né? Tanto que o Haroldo responde, é uma prima minha, tá? Ele não entende o que é onça, uma unidade significativa. Bom, leia a história em quadrinhos a seguir. A lagartixa do tempo é lagartixa. Quem é que aí fala largatixa? Eu por muito tempo falei largatixa, mas agora eu já sei que é lagartixa. Olha, Mandy, olha ali, uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Eu explico. Lagartixa, vai chover hoje? Não creio que você acredita nessa bobagem. Você é muito bobinha. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ai, ai, existe uma pessoa mais boba que a minha irmã? E a lagartixa, você. Você pro menino, né? Pra você, meu aluno querido do coração que te mandando. Tá? Vamos lá. 10. Com base na leitura dessa história, justifica a escolha do título, A Lagartixa do Tempo. Então escolheram esse título porque ela adivinha como é que vai estar o tempo, se vai chover, se vai fazer sol, né? Então é isso, tá? Observe esse quadrinho da HQ. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. A expressão facial da personagem revela quais sentimentos: tristeza, decepção, alegria, insatisfação, espanto, medo, mau humor e irritação. D, né, gente? Mau humor e irritação. A menina chega a estar vermelha. O que gera o humor nessa história em quadrinhos? O humor é gerado a partir do momento que a lagartixa diz que você é o bobinho, tá? Relê o último quadrinho dessa HQ. Considerando que não há texto verbal, o que é possível perceber?
É possível perceber que a lagartixa aponta para o menino. Se ela aponta para ele, ela está respondendo, está indicando, tá? Então a gente consegue perceber pelo gesto. Ela faz um gesto que é de conhecimento nosso, tá bem? 14. Considerando o contexto da HQ, assinale V para verdadeiras e F para falsas. Então, a letra A é verdadeira, a letra B falsa, a letra C falsa e a letra D falsa. Então, é só a letra A que é verdadeira. Exercício 15. Vou dar a resposta, tá? A ordem fica B, C, C, B e A. 16. A convidada especial chegou. Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe gramatical? Então, o núcleo é convidada e a classe é substantivo. Quais são os determinantes do sintagma nominal e suas classes? É A, artigo definido, e especial adjetivo. Reescreva a oração substituindo convidada por convidados e fazendo as demais alterações. Então, os convidados especiais chegarão. Tem que mudar o verbo também. Olha a concordância verbal. Na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de gênero, porque mudou do feminino para o masculino, e número, que mudou do plural para o singular. A onça é prima do tigre. Qual é o núcleo do sintagma nominal, com função de sujeito e sua respectiva classe gramatical? Então, o núcleo do sintagma é onça e a classe gramatical é substantivo, tá? O determinante é a e a classe gramatical artigo definido. Tem que trocar, então, onça por onças. Então, ficam as onças são primas do tigre, tá? Na reescrita, as palavras sofreram flexão de gênero? Não, porque continuou no feminino. Só de número, porque mudou para o plural. O convidado não apareceu. Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe? Um convidado é o nosso SN. Núcleo, convidado, substantivo. E o determinante é um convidado não apareceu. Numeral, tá? Porque está dizendo que um convidado, existia 50 convidados, um convidado não apareceu. Então, ele é numeral, ele não pode ser artigo. Não é qualquer pessoa que não apareceu, foi um convidado em específico. Eu não disse aqui o nome, mas eu poderia dizer, tá bem? Reescreva convidado por convidada. Então, a convidada, não, uma convidada não apareceu. Tivemos aqui mudança, flexão de gênero, porque mudou de convidado masculino para convidada feminino. As lagartixas vão responder. Qual é o núcleo? Lagartixas. Classe substantivo. Determinante. As. Classe artigos definidos. Reescreva lagartixas por tigre. O tigre vai responder. Ou o tigre irá responder. Não pode ser irá, tá? Então, o que mudou aqui? Flexão de gênero e número, que deixou de ser feminino para masculino e deixou de ser plural para singular. 2 amigos brincavam no quintal. Núcleo, amigos. Classe, substantivo. Determinante, 2. Classe, numeral. Escreva amigo para amiga. Então, uma amiga brincava no quintal. Tivemos flexão de gênero e número. Deixou de ser masculino para feminino. Deixou de estar no plural para estar no singular. Uma velha senhora caminhava no parque. Qual é o núcleo? Senhora. Não pode ser velha. Uma velha, isso não existe. Uma senhora, tá? Uma senhora
Senhora é núcleo e o sujeito é. E o sujeito é não. E a classe é substantivo. Quais são os determinantes? Uma e velha. Uma é artigo indefinido. Porque, gente, eu tô num parque, passa uma senhorinha por mim. Uma senhorinha já de idade avançada, uma velha, né? Então, é uma característica que eu tô dando para essa senhora. Então, é uma senhora, é qualquer senhora. Então, ela é artigo indefinido, tá bem? Não sei quem ela é. E velha, adjetivo, tá? Na reescrita das palavras sofreram triflexão. Terei que trocar velha por velho. Então, ficaria um velho senhor caminhava no parque. Flexão apenas de gênero, né? Calvin estava preocupado com a prova. Núcleo, Calvin. Classe, substantivo. Determinantes, não temos. Trocar Calvin para Haroldo. Troca. Qual flexão que a gente teve? Não teve flexão de gênero, porque continuou sendo o Calvin e o Haroldo. Não sofreu flexão de número, porque não passou de Calvin para Haroldos. Então, não sofreram flexão, tá? H. O cachorro azul ficou na mochila. Então, qual é o núcleo do sintagma? O núcleo é caderno. Eu falei cachorro, eu acho. É caderno, é o núcleo, e o substantivo e a classe é substantivo. Determinante, o, que é artigo definido, e azul, que é adjetivo. Reescreva a frase substituindo caderno por caneta. Então, a caneta azul. Então, só sofre gênero. Os alunos acham matemática difícil. Qual é o núcleo? Alunos. Qual é o determinante? Os. Qual é o determinante? Os. E qual é a classe? Artigos definidos. Reescreva alunos por aluna. Então, a aluna acha matemática difícil. Então, trocou o quê? Gênero e número. O que será que a tia Jéssica acharia dessa frase? Porque, segundo ela, a matemática é linda, não é mesmo? Bom, lê a tira a seguir e responda as expressões propostas. Há mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite achocolatado. Eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. No primeiro quadrinho, a expressão uma tigela, o termo ele é numeral ou é artigo? Numeral, que depois ele usa uma tigela, depois ele usa primeira tigela, terceira tigela, tá? E também tem segunda tigela, então é numeral. No segundo e no terceiro quadros, há duas palavras destacadas. São numerais que podem ser classificados como ordinais. Primeiro, segundo, né, terceiro. C. Os numerais ordinais são aqueles que a posição em determinada sequência. Então, ele dá uma posição, dizendo em que lugar que está. Releia o quadrinho ao lado e depois escreva a frase destacada, substituindo a palavra tigela por prato. Então, o quadrinho ao lado, tigela por prato. Então, o segundo prato é sempre melhor. Fica assim, tá? Que mudanças ocorreram? Então, ocorreram mudança de gênero. A 18 eu vou dar aqui as respostinhas. Então fica C de casa, B de bola, B de bola, B de bola, D de dado, C de casa, B de bola, A de amor, D de dado, A de amor, C de casa, E de elefante, A de amor, C de casa e D de dado, tá?
19, também vou dar respostinha. Letra A, numeral. Letra B, artigo. Letra C, numeral. Letra A, artigo. Letra E, numeral. F, artigo. G, artigo. H, numeral. E I, numeral. 20, complete com numeral conveniente. Domingo é o primeiro dia da semana. No 7º dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. Junho é o 6º mês do ano. 8 é o dobro de 4. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, governou o país durante quase meio século. Em todas as frases a seguir, a palavra em destaque é o numeral, exceto letra C. Ontem à tarde, um rapaz procurou você. Então, foi qualquer rapaz, tá? Cruzadinhas, cruzadinhas. Então, a palavra que vocês deveriam ver, procurar, eram adjetivos. Então, nós temos aqui, ó, enjoado. Ai, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, deu ruim aqui. Enjoado. Depois embaixo tem aqui, ó, achocolatado e depois açucaradas, tá? Próxima e última página desse vídeo, já deve estar quase 2 horas de vídeo. Lê atentamente as frases a seguir. Os doces açucarados fazem mal aos dentes. Indica o sintagma nominal que tem a função de sujeito na frase. Então, os doces açucarados. Esse é o SN. Os doces açucarados. Qual é o adjetivo desse sintagma nominal? Açucarados. A palavra açucarados caracteriza o núcleo que é doces. Muito bem. Reescreva a frase substituindo o núcleo do sintagma de modo que o gênero e o número determinantes precisam ser alterados. Então, podem ser, doces está no plural e está no masculino, os doces. Então, pode ser a bala, por exemplo. Então, a bala açucarada faz mal aos dentes. Marque a frase em que a palavra destacada é um adjetivo. Então, é a letra A C, a F, a G e a J. Reescreva as frases que você marcou na atividade anterior, alterando o número do substantivo e fazendo as demais modificações. Então, na letra A fica: a goiabada doce era vendida pelo feirante. Os gatos selvagens estão com apetite voraz. 2 sapatos velhos foram encontrados na rua. Os homens estranhos eram os novos professores. O estudante jovem estava preocupado com a prova. Então, terminamos essa parte da correção, tá? Beijinhos, até mais.